Jefferson, essa é uma canção que o seu Cobra Coral, ele muitas vezes ele canta para os consulentes e trabalha, né, a energia deles com esse canto. Ei. Salve, filho. O que, caboclo? O quê, filho? Salve nosso pai Oxará, filho. Salve nosso pai Oxumaré. Salve todos os orixás da Xumbanda, filho. Graças a Deus. Salve, seu caboclo. Ô, seu caboclo, qual que é o nome do senhor? Este caboclo, este cobra coral, filho. Salve o caboclo cobra coral e a sua falange. Salve. Graças a Deus. Então, por que esse nome é ligado à cobra coral? Ixi. Este caboclo, filho, este trabalha esta energia deste orixá Oxumaré. Este orixá que este orixá este da movimentação, este orixá este da renovação. E este caboclo vem trazer, filho, esse mistério pros fios que procura no terreiro, filho. Uma renovação, uma cura, filho, pro seu espírito, pra sua alma, pro seu corpo. Então este caboclo vem trazendo essa energia, porque pra gente curar, filho, a gente não pode se curar sendo o que já foi. E esse é o mistério de Oxumaré, filho. Por que que o movimento tá ligado com a renovação? Porque se você se mexe, filho, você tem que mudar. Você não se mexe sendo quem você já é. Você tem que sempre simbolizando com a encarnação, filho. Você tem que morrer para poder viver diferente. E é esse mistério que este caboclo vem trazer, filho. Nossa, às vezes não prestamos atenção no nome das coisas e, no entanto, traz muita informação. Traz, filho. Este caboclo fala pros filhos que vocês têm aí um século da Xumbanda, filho, mas vocês não têm 1% ainda, filho, dos ensinamentos da Xumbanda. Porque, filho, veja bem, nada é por acaso na espiritualidade. Nada é porque simplesmente é. Então, cada palavra, cada nome,
cada cântico, fio, tem um motivo muito mais profundo até do que é capaz de ser concebido, fio, nessa dimensão de vocês. Nossa, realmente. Então, qual que é a influência e o poder da palavra quando a gente fala uma palavra boa e quando a gente fala uma palavra não tão boa? Fio, os fios criam as próprias coisas. Então, vou dar um exemplo para vocês, que vocês sempre muito preocupados com essas coisas de trambuco, né, fio? Os fios, tem dois tipos de pessoa, fio, que tá numa situação complicada. Tem uma que diz que não vê saída, que não tem trambuco, que não tem pataco, que não tem solução. E essa pessoa passa a ver só isso, fio. A pessoa passa a ver só o lado das coisas que não dá certo. Ele passa a ver as coisas, as pessoas que não têm emprego, as pessoas que não têm condição de nada. E ele não olha para o outro lado. E aí você tem o outro fio, que muitas vezes está numa situação de miséria, fio. Que não tem o próprio pão para comer no outro dia. Mas este está dizendo, tem sim oportunidade, é que a minha não veio, mas a minha vai vir. E aí eu te pergunto, fio, quem que está montando uma realidade melhor? Realmente. Às vezes a gente não percebe, fio, mas a gente fica sempre, só aparece pessoa ruim na minha vida, só aparece pessoa que não presta, eu sou muito bom, mas as pessoas não prestam comigo. Por que será, fio? O que será que você está mandando pro universo, fio? Porque quando você diz assim, acha que a pessoa não presta, você está jogando uma coisa boa para fora de você, fio? Você não tá. Não, senhor. Você está jogando pro universo, fio, um sentimento de mágoa, de raiva, porque você não entende aquela pessoa. Não é porque a pessoa é ruim ou é pior do que você, mas é porque você não compreende a realidade daquela pessoa, fio. Vocês têm que entender que não existe este bom e este mal. Existe simplesmente a existência, fio. Mas vocês julgam que o que vocês não entendem é ruim. Então vocês vão usar da maledicência, fio, para poder vocês se sentir melhor. Porque geralmente, fio, quando alguém fala assim da outra pessoa, essa pessoa não presta, essa pessoa vagabunda, você não está falando só daquela pessoa, você está se colocando num patamar acima dessa pessoa, filho. Porque você não é aquilo, mas aquela pessoa que não presta, aquela pessoa que fez mal. Será que aquela pessoa que fez mal mesmo, filho, ou será que é você que está jogando essa energia negativa pro universo? E essa energia ela volta, filho. É um ciclo. Entende, filho? Nossa. Este caboclo vai usar uma outra forma de dizer. Este caboclo gosta muito das histórias, viu, filho? Das lendas, porque as lendas elas ensinam muito o povo. Uma das lendas desse orixá Xumaré, filho, é que ele é uma cobra que enrolou o mundo todo, filho, na sua criação. E ele mordeu a própria cauda, filho. Quando ele mordeu a própria cauda, ele fez o movimento da terra começar a girar. Então, filho, isso mostra que a energia circula e volta, filho. Entende? Ele circulou o mundo inteiro para encontrar ele mesmo do outro lado. Então, essa história vem dizer pra gente o que, filho? Que a energia que você manda, que vai para frente agora, você pode ir para qualquer lugar, você pode dar a volta neste planeta de vocês. Ela encontra você de novo. Isso é movimentação de energia, filho. Seu caboclo, vocês passam pra gente a ideia de liberdade e também de conhecimento da natureza e uma interação equilibrada. O que o senhor pode dizer pra gente alcançar essa visão holística que os nativos, os caboclos, sempre tiveram? Filho, os caboclos sabem que você é esperto? Então vou primeiro fazer uma pergunta para você. Quem que é o orixá este do conhecimento, filho? É Oxóssi. Ixi.
E qual que este arquétipo do Oxóssi, filho? Ele é um índio caçador, não é? Isso. E não é por acaso que esse Oxóssi este é o patrono, filho, da falange dos caboclos. Por que o conhecimento tem que ser de um índio da natureza se vocês têm tanta tecnologia mais avançada nas cidades, né, filho? Porque o conhecimento, ele é natural, filho. Ele é da natureza. Ele vem, filho, do contato com a criação divina. O verdadeiro conhecimento, filho, ele não está nos livros. Os livros são importantes porque vocês precisam deles. Mas quando vocês se conectam com o universo, filho, como vocês chamam o astral, filho, vocês têm ali, filho, infinito conhecimento que dentro da liberdade e do quanto vocês se desprenderem dessa matéria, filho, vocês vão receber esse conhecimento. O conhecimento já existe todo. A dificuldade, filho, é de vocês acessarem isso. Então, por forma desses ensinamentos, filho, esses ensinamentos da palavra, esses ensinamentos dos livros, vocês começam a quebrar essa ilusão. O chakra, filho, que representa o conhecimento, que representa o Oxóssi, é esse que vocês chamam este do terceiro olho. Por quê, filho? Porque quando você desperta este chakra, filho, você rompe com o véu da ilusão. E a ilusão é essa dimensão que vocês vivem. Então, quando você rompe com a ilusão, você atinge o verdadeiro conhecimento, filho. Então, tanto quanto os índios sabiam disso, filho, há muitos tempos antes, também sabia disso os grandes mestres do Oriente, filho. Os monges. Por que você acha, filho, que os mestres do Oriente, eles vivem isolados na maioria das vezes, nos treinamentos deles, isolado de tudo, filho? Porque você precisa abrir mão da ilusão para você encontrar a verdade, filho. E livre de verdade, filho, é aquele que é livre da ilusão. Porque a maioria das pessoas só tem a ilusão de liberdade, filho. Não tem a liberdade de verdade. Seu Caboclo, como discernir se a pessoa que está ouvindo faz parte do grupo que tem só a ilusão? Ou pode-se dizer que todo mundo, até certo nível, faz parte desse grupo? Filho, para vocês suportar a existência nessa dimensão, em um certo nível vocês estão dentro dessa ilusão. O que diferencia não é a pessoa que está eixa na ilusão ou não. Na dimensão de vocês, o que diferencia é a pessoa que quer se libertar dessa ilusão. E as pessoas que estão escutando esse conversador agora, filho, são pessoas que já estão querendo se libertar dessa ilusão. Porque a mesma pessoa que vai vir aqui, filho, para fazer criticador, para falar mal desse trabalho, para falar mal de você, para falar mal da Jumbanda, das entidades, essa pessoa não sabe. Mas ela veio para cá para escutar isso por um motivo. O espírito dela, filho, está implorando para que ela tenha conhecimento. Então ela não foi trazida para cá por à toa, filho. Ela pode hoje reclamar, ela pode xingar, pode falar o que for. Mas o que trouxe ela aqui, filho, foi uma necessidade do espírito dela de conhecimento, de quebrar esse véu da ilusão. Então a pessoa, filho, ao invés de querer se preocupar em tudo é ilusão neste mundo, deixe tudo ilusão neste mundo. Mas então eu vou querer estar ciente dessa ilusão. E quando eu estou ciente que existe essa ilusão, filho, eu busco as fagulhas de verdade que vêm para essa terra. Através das entidades, através da palavra de Deus, filho. Seja qual for sua religião, viu? Porque esse caboclo não está aqui para dizer que só a Umbanda salva. A Umbanda é um caminho, filho. Mas entenda que quando você desperta essa necessidade de conhecer a verdade, não tem volta. Porque você já não quer mais essa ilusão. Então, se você precisa viver nesse mundo, que ainda é um mundo de ilusão, filho, pelo menos tenha consciência de que é ilusão. E busque esse conhecimento natural. As respostas, filho, para a vida individual de cada um, não vai vir das entidades.
A entidade pode dar um aconselhamento, fio, pode dar um direcionamento. Mas a resposta, fio, está sempre no íntimo da pessoa. Sempre. Porque no íntimo de cada um, fio, tem a conexão com o seu eu superior. E esse caboclo não está falando do grande pajé, de Deus, fio. Esse caboclo está falando do seu grande, da sua divindade. Porque todos somos divindades, fio. Primeiro você se conecta com a sua divindade, que é uma fagulha da grande criação, para depois você poder se conectar, fio, com o grande. Não é isso que é evolução, fio? Subir um degrau de cada vez? Sim, senhor. É isso. É tudo... essa metáfora, fio. Entende? Quando eu digo que eu sou um caboclo, um índio, cobra coral, fio, não é porque eu sou uma cobra, fio. É uma metáfora da energia que eu represento. Então, quando eu digo que vocês vivem uma ilusão, vocês vivem uma metáfora. Vocês precisam entender essa metáfora, essa parábola, fio, para poder dar o próximo passo. Seu caboclo, chegou uma pergunta muito bonita aqui. Chama assim, ó. O planeta Terra está muito doente? E essa doença tem cura? Fio, não existe doença que não tem cura. É que às vezes a gente não quer a cura. Às vezes a gente tem medo da cura. Vocês falam tanto dessa transição planetária, não fala, filho? O que é essa transição planetária? É a cura do planeta Terra, filho. Entenda que a Terra, filho, é um espírito. E dentro desse espírito vivem outros espíritos que são vocês. Então, para curar o grande espírito da Terra, filho, você tem que curar os filhos da Terra. Porque a Terra, filho, é a soma das energias de vocês. As pessoas sentem a aflição da Terra, filho, principalmente as pessoas que têm mediunidade, nos períodos de grande agitação, de grande tristeza, de grande comoção, de grande alegria, todo mundo partilha dessa energia, filho. Ou você vai me dizer que num dia de comemoração grande, filho, que tem muita gente comemorando, essa energia não toma conta das pessoas? Contagia. Então, filho, tá sempre aí sendo provado que vocês estão todos interligados. Para curar o planeta Terra, tem que curar a consciência de quem vive nela. E é por isso, filho, que vai ter essa mudança nesse planeta. Entende? Porque existem os espíritos que vão continuar na vivência em outros lugares, vão ter espíritos de outras formas vivendo aqui, e vão ter espíritos daqui que vão para outro lugar, e para outro, e para outro, dependendo, filho, de que cada um, da consciência, da energia de cada um. Então, filho, para essa pessoa que está pensando, porque não é única, tem muitas pessoas querendo curar a Terra, filho, se cura. Cure a si próprio, que você está como se fosse curando o seu pedacinho da Terra. Muitas vezes a pessoa diz, mas eu sou tão insignificante, que diferença eu faria? Então o caboclo está ensinando a ver que não é bem assim, não. Este não é não, filho. Pensa só. Se alguém fosse insignificante, filho, não que este caboclo seja muita coisa no universo, filho. Este caboclo é uma simples alma que serve. Mas ele tem muitos afazeres, assim como todas as entidades da Umbanda, filho. Se vocês fossem tão insignificantes mesmo, você acha que nós ia poder vir aqui em Terra para passar horas ajudando vocês, filho? Você acha que Deus ia desprender, filho, tempo e energia do universo para ajudar individualmente cada um de vocês, se vocês não fossem importantes? Tudo que existe, existe só por vocês. Não tem outra explicação, filho. E isso toda a religião confirma, filho. Nos cristãos, a Terra não foi criada por filhos de Deus?
O jardim do Éden, fio, não foi criado para os homens e para as mulheres, que foi feita a imagem e semelhança do grande, fio? Sim, senhor. Então, como é que pode uma obra que Deus te dedicou tanto dessa forma, fio, ser insignificante? Infelizmente, essa sensação é uma sensação que muitas pessoas têm, fio, para não dizer quase todos. Então, quebre essa ilusão também. Quebre o véu dessa ilusão que diz que você não é nada, porque você é tudo. Se você é a imagem e semelhança de Deus, o que você não pode? Por que você não presta? Pensa nisso. Religiosidade, fio, não é adorar a Deus, ou as entidades, ou os orixá. Religiosidade, fio, é estar em equilíbrio com o seu divino. Isso é religiosidade vivida de verdade, fio. Acabou o tempo, fio, que para você ser considerado um bom religioso, você tem que ajoelhar no milho, fio, e pagar penitência. Essa era da humanidade, filho, passou. Vocês precisaram passar por esse período de purgar, fio, muita coisa, mas já acabou. Agora, fio, é o momento de viver bonança nessa espiritualidade. Então se desvinculem desses processos, porque o que Deus quer para vocês é o mesmo que Ele tem: amor sem fim, paz sem fim, equilíbrio sem fim. Esse é Deus, filho. Esse é o grande Criador. E Ele não fez ninguém para vir sofrer não, viu, filho? Seu caboclo, como se libertar das amarras do orgulho? Ixi. Filho, você sabe que não tem resposta pronta para isso, né? Não tem uma resposta única. Porque você fala para as pessoas: seja menos vaidoso, filho. Se importe menos com os dedos que é apontado para você. E você tem todas essas respostas filosóficas. Não tem uma resposta, filho, direta. Sabe por quê, filho? Porque não existe receita de bolo de evolução, filho. O que existe, filho, é que cada um precisa achar a sua resposta. Por isso que esse caboclo já disse aqui que a entidade não vai mudar a sua vida. A entidade pode te dar o aconselhamento, pode te dar a direção, pode te energizar. Mas é você que precisa, filho, entender que a resposta já está aí, dentro de tu. Muitas vezes o que falta é a coragem, filho. Porque a sociedade, filho, ela tem esse status dela de como ela é. E aí você diz: se as coisas são assim, eu vou seguir o que é assim. E depois você fala: mas eu não estou conformado com isso, eu não gosto disso. Mas se ninguém gosta, filho, de como tá, por que ninguém faz nada? Falta coragem, filho. Falta coragem do ser quem ele é, filho. Então o melhor conselho para se desamarrar, não só da vaidade, filho, do orgulho, como do medo, da tristeza, o melhor conselho que esse caboclo pode dar, filho, é: seja você, sem medo, filho. Lembra da última vez que você se sentiu satisfeito consigo mesmo? Lembra quem você era naquele momento. E se permita ser isso. Muitas vezes, filho, a pessoa vai precisar voltar para a infância para lembrar disso. Volte. Lembre daquele tempo que você era mais puro e mais confiante em você. E volte a ser isso. Porque se tem algum caminho errado na evolução, filho, é viver um processo que não é seu. É receber de bandeja uma coisa que te entregam e aceitar aquilo como se fosse verdade, como se fosse para você. E viver aquilo como se fosse sua vida. Por isso que as pessoas são tão, filho, infelizes com o que tem. Às vezes a pessoa tem dinheiro, às vezes a pessoa tem casa, tem família, tem aquele bicho que anda rápido, tem tudo, filho. Mas não é feliz. Ô, seu caboclo, qual bicho? É o gato que anda rápido? Esse, carro. não.
Este, Calma. este. Agora que caiu a ficha. Muito obrigado, seu caboclo. Então, Este magato também pode curar, viu? pois é. Ué. Mas acho que este outro core mais. Aham. E então o senhor acredita que já estamos despertando para a necessidade do desapego e abrir mão de se comprometer com ser feliz tendo algo ou estando alguém, ou sendo alguém? Fio, tem muita gente que sim, viu, fio? Hoje tem muita gente que busca este caminho. Mas este caboclo, este fica preocupado com as que não estão. Porque ainda hoje, fio, quantos dezenas de milhares de anos que vocês não estão nessa terra? E ainda hoje tem quem fique dentro deste processo. Mas este caboclo fala uma coisa para você, fio. Até isso tem sua importância. Por mais que seja muitas vezes doloroso ver o espírito sofrendo num processo de apego com a matéria, fio, faz parte. Agora, fio, nessa nova era que vocês estão vivendo, cada vez menos vocês vão poder contar com a matéria. Porque a matéria é finita, fio. E vocês estão terminando com o que tem para gastar. E quando não tiver mais o que gastar, fio, como é que vai ser? Aí não vai ter escolha, fio. Todo mundo vai ter que aprender a se desapegar. Graças a Deus, né, meu filho? Graças a Deus, seu caboclo. Quando... Este só fará uma coisa, fio. Sim. Essas coisas de apego tem no mundo do material, tem de monte. Mas pensa bem, que eu sei que tem muito esses médiums que escutam essas palavras. Que este, quando descobre que tem um caboclo, fio, já quer comprar o cocá maior que tem. Quer encher de pena, quer comprar um monte de coisa, quer comprar arco e flecha, quer fazer tudo, né, fio? Mas pensa bem, fio. É necessário? Eu preciso mesmo disso? Minha entidade essa precisa? Entenda, filho, que se for necessário, a espiritualidade vai agir com energia só do eixo dos elementos que está passando. Bateu um vento, a gente usa energia. Então, é desvincular essa imagem de que, mesmo dentro do terreiro, para eu ser alguém, meu caboclo precisa de um cocá. Meu nego velho precisa de uma bengala. Meu Exu precisa de uma capa. O que a espiritualidade precisa é de coração puro. De mente aberta. Se tiver isso, mas não tiver mais nada, pode ter certeza que vocês vão ser ótimo médium, viu, filho? Você desculpa esse caboclo de interromper o que você ia dizer, filho, mas é importante ensinar essas coisas pros filhos. Isso, seu caboclo. Pode ficar à vontade, sempre que achar que é o momento, pode interferir. É muito bom aprender com o senhor. Ô, seu caboclo, as pessoas que acreditam nas profecias de destruição, tristeza e derrota, o que precisam ouvir como conselho da parte de um caboclo como o senhor? Filho, eu gostaria de poder abraçar todas essas pessoas. Abraçar mesmo, filho. Envolver os braços nessa pessoa. Porque o que essa pessoa tá precisando é isso. É amor, é carinho. Pra mudar, filho, a frequência delas. Porque a gente estava falando agora mesmo, né, filho? Das pessoas que jogam negatividade e recebem negatividade. Então a pessoa que está nesse processo fica nisso. E como que você tira a pessoa desse processo? Com amor. Então se a pessoa tá, filho, triste, chateada, acabada, filho, desolada, ela vai ficar esperando que tudo se destrua, filho. Que caia os pedaços de pedregulho na cabeça, que venha essas ondas gigantes e leve embora. Vocês são bem criativos, filho, para inventar essas coisas de destruição, não é mesmo? Mas o universo não destrói nada que ele criou, filho. Ele transmuta tudo. Transforma tudo. Então vocês não vão ser destruídos, filho. Vocês vão ser transformados.
Então não vai ter esse trágico que muitos dizem, que muitos até esperam, né, filho? Tem gente que tá aí esperando. Se duvidar, tá vendendo até cadeira, né, filho? Pra assistir sentado. Mas não vai ser assim não, viu, filho? Primeiro porque não tem um fim. Não é verdade, filho? Se esse caboclo tá aqui é porque não tem fim. E segundo, filho, porque Deus não mandou ninguém aqui para sofrer. Então como é que ele vai mandar? De tempos em tempos, filho, acontece sim algumas catástrofes nesse mundo de vocês. Isso é parte de um plano muito maior, filho. Muito maior. Você sabia que cada pessoa, filho, que participa de uma tragédia dessas que vocês têm, escolheu estar ali, filho? É parte de um plano maior, seu caboclo? Sim, meu O senhor filho. falou? Cada pessoa, filho, que tem essas tragédias que acontecem, que desencarna um monte de gente, né, filho? Essa pessoa escolheu estar ali naquele momento, filho, para viver aquilo. Novamente, filho, é difícil entender. Por que uma pessoa escolheria estar naquela situação? Mas cada espírito sabe a sua história e sabe o que precisa passar, filho. É como o rico, filho, que perde tudo e fica feliz depois de um tempo por ter perdido tudo, porque ele aprende outras coisas. Aprende a viver de outra forma, filho. E muitas vezes é mais feliz. Então, ainda é muito difícil para vocês ver, por exemplo, o desencarne de uma forma feliz. Mas o desencarne, filho, nada mais é do que mais uma passagem. Nas religiões mais antigas, filho, quando a pessoa fazia a passagem, não tinha luto, filho, tinha festa. Nesse sentido, vocês já andaram um pouco para trás, né, filho? É, seu caboclo. Mas pensa bem, filho. Se há 2, 3, 4 mil anos atrás, quando uma pessoa fazia a passagem, tinha festa, filho. Tinha 2, 3 dias de festa. Não é porque estava comemorando que a pessoa foi, filho. Mas era para comemorar aquele momento bonito da existência daquele espírito. Que ascendeu, foi para outras realidades, foi viver outras coisas, foi fazer outras coisas, filho. Então, ao invés de temer a catástrofe, filho, saiba o que tem depois dela. Entenda, filho, que é muito maior do que só aquilo. Aquilo é só um suspiro na eternidade. Nossa. Por que a gente muitas vezes, olhando para frente, teme o que o tempo pode trazer e esquece que é a plantação que faz o futuro? Às vezes porque a gente sabe que tá devendo, né, filho? E já fica preocupado quando vier a cobrança, não é verdade? É verdade. Outras vezes, filho, o espírito ele tá tão acostumado a viver nesse processo negativo que ele não vê outra existência. Você quer ver um exemplo, filho? Você vai sempre para cima, para baixo, para tudo quanto é lado, por causa desse seu trabuco, não é verdade? Sim, o diálogo com os espíritos. Ixi, filho. Então você já viu vários lugares dessa terra que vocês pisam aqui. Já viu muito tipo de pessoa. Já fez aquelas viagens nos bichos grandes, nos bichos que voam, tudo. Se você observar as pessoas, filho, você pode ter duas pessoas vestidas igual, que faz o mesmo trabalho, que faz tudo igual. E você vê uma sorrindo e uma triste. Por que isso, filho? Porque a pessoa, ela tá nesse processo negativo. Ela tá dando volta e volta e volta, tá andando em círculo. Porque ela não consegue, filho, enxergar a beleza da existência, filho. Talvez o momento mais triste da existência seja quando você só vê essa tristeza, filho. Você não consegue ver outra coisa. Mas existe, filho, sempre uma esperança. Tem gente, filho, que vem para esta terra e tem muito peso kármico, viu, filho? Mas consegue viver bem. Ela consegue se encontrar aqui.
E ao invés dela pagar esse karma dela, fio, sofrendo, chorando, ela paga esse karma sendo feliz e espalhando a felicidade. Não é mais bonito, fio? Nossa, claro, sim, senhor. Se todo mundo tem conta para pagar, e todo mundo tem, fio, por que que você não vai pagar essa conta, então, de uma forma mais positiva? A mediunidade mesmo, fio. Por quanto tempo vocês não estão dizendo por aí que mediunidade é karma, fio? Ah, a pessoa veio médio porque fez besteira. Pode até ter sido em alguns casos, fio. Mas aí você vai fazer o quê? Você vai continuar na besteira? Você vai continuar espalhando a tristeza pro mundo? Se for assim, não adianta, fio. Que forma é essa de pagar o karma? Pague seu karma sendo feliz. Se você fez mal para 1000 pessoas, vem e faz bem para 2000, fio. Não é muito mais produtivo do que ficar se arrastando durante 60, 70, 100 anos nessa terra? Nossa, realmente. Fio, você sabe que para trabalhar, fio, seja na Umbanda, nos Candomblé, ou seja qualquer outra religião, porque tem espírito trabalhando em todas as religiões, viu, fio? Sei que isso já deve ter sido dito aqui mais de 100 vezes, mas nunca é demais repetir isso. Para você ser um espírito, fio, para você poder trabalhar desse outro lado aqui, a primeira desapego que você tem de fazer é que essas coisas da matéria, né? Com religião, porque esse caboclo tá aqui hoje falando de Umbanda, fio, mas esse caboclo não é um caboclo, eu não sou índio, fio. Nunca fui índio. Eu posso trabalhar na Umbanda dizendo que sou caboclo porque a minha energia e a minha missão tem a ver com o conhecimento natural, com o conhecimento dos caboclos. Mas eu posso muito bem, fio, ir amanhã nesses templos desses povos das aleluia e posso curar uma pessoa que está lá. Por que que eu não posso? Então esses desapegos, fio, com essas pequenezas do dia a dia, que é o caminho da iluminação que vocês tanto procuram, para acender, fio, você precisa se largar dessas coisas. E se largar desse conceito, fio, de que se eu taquei uma pedra no vidro, vão ter que tacar uma pedra em mim de volta. Não é assim que o karma funciona, fio. Você tem opção. Se você jogou uma pedra no vidro, você pode consertar o vidro, fio. Você não precisa tomar pedrada. Entende o que esse caboclo está dizendo, fio? É, realmente, sim, senhor. É como eu te disse. Se na Umbanda vocês conhecem 1%, desses conceitos de karma, fio, de dharma, de tudo, vocês conhecem muito pouco também. Vocês têm que aprofundar a visão de vocês nas coisas. Não é porque isso foi dito há muito tempo atrás que não pode ser tocado. Tem que ser tocado, tem que ser revisado, tem que ser lido. Porque às vezes o problema não é o que foi escrito, mas é como vocês lê. Nossa. Então pode acontecer de muitas vezes o problema no outro ter origem na minha falha de interpretação? Fio, para não dizer sempre, quase sempre. Fio, esse caboclo vai dar um exemplo para você. Você pega uma pessoa, fio, que é uma pessoa que tem uma vida que você não concorda. Vamos dizer que você... Vamos pegar um homem que gosta de homem, fio. E você não entende... Não estou dizendo você, viu, fio? Não estou dizendo que você não entende. Estou dizendo que tem gente que não entende. Isso, sim. Então a pessoa, ela não entende. Uhum. Ela fala, mas como é que pode um homem deitar com outro homem? Isso não pode, isso Deus não permite, isso... E aí faz todo aquele julgamento da pessoa, né, fio? Fala que a pessoa é errada, que a pessoa vai queimar no inferno, fala todas essas coisas. Mas você não sabe quem é aquela pessoa, fio. Você não sabe o que ela faz, o bem que ela faz para a comunidade. E sexualidade, fio, nunca foi problema para a espiritualidade. Isso é coisa de vocês. Então é a pessoa que não entende a realidade do outro. E aí, por não entender essa realidade do outro, fio, ela arruma briga, ela arruma discussão, ela arruma guerra. Me diz uma guerra, fio, neste mundo
que não foi movida, filho, pela falta de compreensão no outro. As pessoas que estão no comando fazem guerra por interesse, por dinheiro, filho. Mas as pessoas que estão lutando e morrendo lá, muitas vezes estão lá por ideologia que foi botada na cabeça delas, filho. Quantas pessoas morreram nas cruzadas, filho? Quantas pessoas morreram nas guerras grandes que vocês tiveram nesse mundo? Quantas pessoas morrem todo dia, filho, porque não conseguem entender que uma pessoa quer usar crucifixo e outra pessoa quer usar uma burca? É tudo falta de compreensão, filho. Pura e simples falta de compreensão. E quando eu não compreendo o outro, eu não consigo me compreender. E é aí, filho, que vocês ficam perdidos nesses processos de raiva. Porque se eu não sou capaz de entender outra realidade, filho, eu vou viver sempre dentro da mesma caixinha, do mesmo lugar fechado. E aí eu não evoluo, filho. E se eu não evoluo, eu fico triste, eu fico raivoso. E volto de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo para essa terra até aprender, filho. Muitas vezes você tem que fazer uma pessoa dessa vir numa realidade que ela não concordava. Esse caboclo tá dando esse exemplo da sexualidade, né, filho? Pensa só. Se todo mundo que diz hoje que é contra essas coisas, desencarna e depois volta com essa sexualidade. Que bênção, né, filho? Porque aí vai ter que aprender. Infelizmente, vai vir e vai aprender também sofrendo o preconceito dos outros, filho. Porque enquanto vocês não se libertam disso, é assim que tem que aprender. Mas seria muito melhor se vocês pudessem aprender pelo amor, viu, filho? Muito melhor. Ô, seu caboclo, tem uma pergunta aqui também muito simpática. Que diz assim: como pedir ajuda a um espírito fora do centro? De um terreiro, de uma igreja? Bom, filho, seja você médium ou não, você tem sua conexão. Pô, todo mundo é médium, né, filho? Mas esse é um assunto muito longo, complicado pra gente explicar agora, mas todo mundo é médium. Porque todo mundo pode se conectar com o divino. Se você precisa se conectar com o espírito, seja qual for sua religião, você não precisa de vela, você não precisa de marafo, você não precisa disso nada. Se você tiver isso te ajudar a se conectar, perfeito, filho. Acende sua vela, entrega seu marafo. Mas não é para beber o marafo, viu, filho? É para entregar o marafo. Se não tiver nada disso, filho, faz o mais importante. Acende a chama do seu coração. Para um minuto que seja, filho. Esquece esse planeta que vocês vivem, os problemas que vocês têm, a realidade que vocês têm. Por um minuto, filho, se dispa de tudo isso. E você pode ter certeza, filho, que vai ter não só um, como dezenas, centenas de espíritos te escutando. Às vezes as pessoas falam assim: eu falo com Deus, mas Deus não responde. A entidade não responde. Nós estamos sempre em comunicação com vocês. É os ouvidos de vocês que nem sempre tá limpo para escutar. É os olhos de vocês que nem sempre tá limpo para ver. Então, se você tiver um minuto do seu dia, filho, para fazer isso, faça com fé. E esse caboclo garante para você que você vai receber a resposta. Talvez você não receba na sua cabeça, porque você não tá com os ouvidos abertos, com os olhos abertos. Mas nós vamos trazer na sua vida, na sua frente, as confirmações, os caminhos. Então abre o coração, abre a mente, filho. Porque abrindo o coração e abrindo a mente, você abre seus ouvidos e abre seus olhos. E aí vocês passam a viver
Como a gente falou lá no começo, fio. Ciente da realidade e ciente da ilusão. Mesmo vivendo na ilusão, vocês enxergam as fagulhas de realidade. Seu cobra coral, qual preparo é necessário ou qual oração para tornar-se útil em atividades ao sair do corpo durante o sono? Fio, este caboclo sempre fala que a oração mais bonita é a oração mais sincera. Então, se para você o Pai Nosso é sincero, faça uma oração de Pai Nosso. Se para você aquela prece de Cáritas é sincero, é o que reflete seu coração, faça essa prece. Se para você é um ponto de Umbanda, a prece mais sincera, faça um cantador antes de dormir. Se para você é um daqueles mantra, fio, faça um mantra antes de dormir. Se para você nenhuma dessas coisas serve, fale o que está no seu coração. Fala, Deus, eu quero poder ser útil no meu sono, que eu possa curar as pessoas que estão doentes, ou que eu possa resgatar as pessoas que estão perdidas, ou que eu possa, o que você quiser, filho. Mas a oração só faz sentido se for sincera. Não adianta repetir porque o padre falou, ou porque o cobra coral falou, filho. O que a espiritualidade quer é sinceridade. Então, se for para orar 1 minuto só, filho, rezar 1 minuto só e dizer, olha, eu só quero poder curar, ajudar as pessoas do planeta Terra e dormir, tá bom, filho. Se for sincero. Porque aí, filho, você manda essa energia pro universo, este pedido. E ele vai receber uma resposta. Com certeza. Se você estiver preparado, filho, você vai ser chamado. E não é porque você depois, quando fazer o seu acordador, não lembrar, filho, dizer, xixi, não sei o que sonhei, não fiz, não fui, não significa que não aconteceu, viu, filho? Porque muitas vezes a melhor coisa que nós podemos fazer é limpar a mente de vocês. Porque nem sempre é fácil os trabucos que vocês fazem desse lado aqui, viu? Vê muita coisa, filho. Faz muita coisa. Nem sempre é saudável voltar com lembrança disso. O que acontece com a pessoa, com o espírito da pessoa, quando o corpo dela morre? Isso depende da pessoa, né, filho? Se a pessoa tem consciência da espiritualidade, se a pessoa tem consciência das coisas, ela vai se desprender e ela vai ser puxada para onde a energia dela estiver vibrando, filho. Por exemplo, filho, você pode ver que todas essas histórias dos espíritos que ficou preso na Terra são histórias de espírito que desencarnou em sofrimento. Desencarnou na ignorância, desencarnou na raiva. Se você desencarna consciente, filho, de que você finalizou sua missão aqui, e consciente, filho, de que a espiritualidade maior está te aguardando desse lado com os braços abertos, é isso que você vai encontrar. Mas se você desencarna daqui pensando nas coisas que você tem aqui, filho, quantas histórias de espírito que fica preso no corpo dentro do caixão não tem? Quantas histórias de espírito que ficou vagando pela terra foi feito escravo por outros espíritos? Quantas histórias dessas não tem? Né, filho? Então, se você não quer ser isso, então saiba, tenha certeza, filho, de que existe do outro lado uma espiritualidade benevolente que está te esperando, filho. Eu digo pros fios, e os fios não acreditam. Mas a gente, muitas vezes, filho, tá olhando, esperando que vocês permitam que a gente possa agir na vida de vocês. Isso é tanto encarnado quanto desencarnado, filho. Ou você acha que tem algum guia, algum espírito que fica feliz dos fios que fica sofrendo no umbral, filho? Você acha que a gente tem prazer nisso, filho? Pois é. Tem os povos que falam que vai pro umbral pra ser chicoteado pelo Exu. O
Por favor, filho, já passou essa ideia, filho. Já passou essa fase de vocês pensar essas coisas. Vocês realmente acham que o Exu que te guarda na encarnação vai te bater lá no umbral, filho? Caboclo pede, por favor. Mas é, filho. Tá certo. Porque é isso que eu não entendo. Isso é gente que chega à espiritualidade, filho. É gente que frequenta terreiro, bate cabeça no terreiro, filho, e tem medo de ser escoteado pelo Exu, filho. Faz sentido isso, meu filho? Como é que eu vou poder deixar um espírito incorporar em mim para fazer caridade se eu acho que esse espírito vai me bater, filho? Que espiritualidade é essa que eu tô vivendo, filho? Não, mas eu acho que ficou impressionado na mente do coletivo, seu caboclo. A história do... Acho que é o Guardião da Meia-Noite, que foi pro caixão e daí ficou lá e as cobras ficou picando ele, e daí depois vem alguém e tirou ele no chicote. E era Exu. Isso, filho. Mas primeiro que você há de convir comigo, filho, que não é todo mundo que vai desencarnar que vai começar uma falange nova de Exu, né, filho? Claro, tem um treinamento de militar, né? Isso, filho. E isso foi tudo parte, filho, do que ele precisava passar. Quem lê a história, filho, ou escuta a história, mas presta atenção, percebe o quanto foi importante esse momento. E isso só aconteceu, filho, porque não existia a consciência de que existia um lado benevolente, vamos dizer assim. Quer ver, filho, um exemplo prático? Uhum. Vamos dizer que você seja lá dos aleluia, viu, filho? E você passa a sua vida inteira escutando que os Exu é o capeta, né, filho? Nossa. Porque os Exu, eu vou dizer pra você, filho, tem que ter paciência pra ser Exu, viu? Porque, olha... Então, você passa a vida inteira escutando que os Exu é o capeta. E aí você desencarna e vai parar no umbral, filho. Porque você não tem consciência, porque você cometeu Exu a querer. Quem que aparece pra te resgatar? Me aparece um rapaz de cartola, punhal e cartola, filho. Você vai fazer o quê? Você vai sair correndo do Exu. Porque você não quer aquele resgate, porque para você aquilo é uma armadilha. Então você fica lá sofrendo, esperando que vai vir um anjo, filho, de asas e harpa na mão, filho, para poder te resgatar. Ou seja, você ficou lá por falta de consciência. Entende? Então, quando o caboclo diz, por favor, acabe com essas ideias antiquadas de vocês, é porque esse caboclo já viu muita gente, filho, passar por isso. E vocês podem não achar, podem não concordar, ou podem não entender, mas todos os espíritos que trabalham na benevolência, filho, amam muito vocês. Vocês acham que amor é o que vocês têm aqui, homem, mulher com esse amor de carne? Mas o amor que eu tô dizendo é o amor universal, filho. É o amor por tudo que existe. Então, muitas vezes, filho, a gente fica observando vocês lá por falta de consciência. Por falta de achar que vocês merecem uma coisa melhor, filho. Tem tanta dessas literaturas, filho, das espiritualidade. Eu quero que alguém me diga uma em que a pessoa pediu socorro de coração, filho, e não foi atendida. Não tem uma história dessa, filho. Porque quando a pessoa toma consciência de que ela merece sair daquela situação, ela sai. Porque um umbral nada mais é do que um plano plasmado de consciência, né, filho? Ou tem gente que ainda acredita que o umbral é um lugar quente lá no fundo com um cara espetando as pessoas, filho? Acho que não, né? Nossa. Entendi. Então, muitas vezes aquilo que se acredita é o que define o seu magnetismo e para onde você pode ser puxado depois da desencarnação. Com certeza, filho. Sempre é. Se você acha, filho, que, por exemplo, você é viciado em bebida, né, filho? E você desencarna.
Pra você, fio, o inferno seria você ficar sem poder beber, porque você é viciado naquilo. Um exemplo, né, Caboclo? Isso, fio, esse não é você, não. Eu sou viciado em suco de laranja. Esse é cuidado, viu, fio? Aqui não Não, tem não. suco de laranja, não. Ah lá, hein? Atenção. Então tá. E então a pessoa é viciada em qualquer coisa, Esse, né? esse é viciado Cigarro também pode? Tu qualquer coisa, né? qualquer coisa, fio. Você tem um vício. Caboclo deu o exemplo da bebida porque é muito comum, infelizmente. Mas pode ser o cigarro também, filho. Você tem o vício no cigarro. Você, como viciado, filho, para você a pior coisa é ficar sem o seu vício. Ficar sem o que te alimenta esse vício. Aí o que acontece, filho? Você fica solto. Você fica nessa realidade em que aqui deste lado não tem, filho. Tem cigarro aqui, não tem bebida. Você não tem como matar esse seu vício. Não tem como saciar isso. E aí você fica num processo, fio, por exemplo, de ficar vendo as pessoas encarnadas que estão fumando aqui e você não pode fumar. Entende, fio? Você está purgando o seu vício. Sem poder manifestar ele. Então o espírito que desencarna viciado, fio, ele vai ter que assistir o vício dele, muitas vezes, para poder entender o mal que esse vício faz no corpo. Para poder se curar disso. Entende? Também não é por isso que ninguém vai fumar para dizer estou fumando para ajudar os espíritos. Não, não é por aí, né, filho? Mas você tem que se purgar disso de alguma forma. Então a sua consciência, filho, é a sua passagem aqui desse lado. Então para onde que você vai? Para onde que essa passagem vai te levar? Vai te levar para tocar harpa com os anjos? Vai te levar para ser chicoteado pelos Exu? Vai te levar para ser picado pelas cobras? Ou vai te levar para o colo de um nego velho? Ou vai te levar para a aldeia de um caboclo? Ou que seja, filho, que vai te levar para uma bastilha de um padre. Não importa a religião, filho. O que importa é a consciência. E só. Você tem tantas pessoas de outras religiões hoje que estão tomando consciência, filho, da vida do espírito, da continuidade do espírito. E estão continuando na sua religião. Não tem problema nenhum, filho. Mas tenha consciência de que o espírito é infinito. Imortal, filho. Então as coisas continuam. O que mais tem é gente que chega desse lado, filho, e fica... Mas não acabou? Este morreu lá. Por que eu tô aqui? Por que eu tô me vendo? O que tá acontecendo? Por isso que tem espíritos desse lado, filho, que trabalham só nessa parte de conscientização. E são esses espíritos que estão cada vez mais se manifestando nesse plano, filho, para poder fazer um ensinamento, para poder passar a palavra para essas pessoas antes delas virem para cá. E você sabe muito bem que esse é um dos pontos fundamentais desse trabalho que você faz, filho. Trazer consciência para as pessoas, para que elas possam entender e com entendimento, com conhecimento, cada vez sofrer menos. Até o ponto que se entende que não tem sofrimento. E depois desse ponto você entende o amor de Deus. Porque você não pode entender o amor de Deus se você assume que Deus te faz sofrer. Ou pode, filho? Dá para entender um pai que ama, mas também faz sofrer? Pois é onibenevolente e faz sofrer, não faz sentido. Este não faz, né, filho? Espiritualidade, filho. Esta é uma... É um pai, é uma mãe, filho, que vocês não conseguem conceber esse conceito. Porque a espiritualidade não dá tudo o que vocês pedem, filho. A espiritualidade não dá tudo o que vocês querem. Mas a espiritualidade dá o que vocês precisam. A espiritualidade não tá aqui para mimar ninguém, filho. Se fosse assim, todo médium de Umbanda, todo médium de Candomblé, filho, tava todo mundo rico, filho. Se fosse assim, você tava gravando isso com microfone de ouro, não é verdade, filho? Nossa, realmente. Então, o que a espiritualidade vai proporcionar, filho, não é o que vocês querem. Também não tô dizendo que você quer microfone de ouro, filho. Mas é muito mais fácil viver aqui com dinheiro. O que a espiritualidade vai proporcionar é o que vocês precisam. E se o que vocês precisam for passar um tempo, filho,
purgando, fio, no sofrimento as coisas que vocês têm, vocês vão escolher quanto tempo vocês vão sofrer. Porque quem escolhe sofrer são vocês. A situação, fio, tem gente na mesma situação que sofre e que não sofre. Esse caboclo já disse isso. Vocês vão escolher o quanto vocês vão sofrer e se vão sofrer. Mas vai ter que passar por aquilo para adquirir consciência, fio. Entende? Seu caboclo, que satisfação tá falando com o senhor, viu? O capazeiro é do caboclo, fio. Fico muito feliz. Este caboclo, fio, posso aproveitar, fio, para falar um pouco, fio, deste Oxumaré um pouco mais, fio? Isso, seu caboclo, por favor. Porque este ainda hoje em dia se fará muito pouco, se fará mais no candomblé, né, fio? Do que no Umbanda. Este orixá, fio, que este é meu padrinho, né, fio, de Trabuco. Este vem trazer, fio, pros filhos, essa renovação, essa troca, fio. Por que a simbologia é uma cobra, fio? Porque a cobra, ela era troca de pele, não troca, fio? Isso. Então, o que essa energia vem trazer, filho? Vem trazer para você o fim, porque vocês se vestem, filho. Esta é de uma verdade, filho. Se veste essa de uma realidade. O Xumareste vem despir vocês dessa realidade para poder se cobrir, se vestir de uma nova realidade, filho. Este vem trazer para vocês, filho, uma ideia muito complicada para a cabeça de vocês. Porque você tem, por exemplo, fio, você tem Ogum. Ogum é uma energia masculina, certo, fio? Certo. Você tem, por exemplo, Yansan, que é uma energia feminina, certo, fio? Certo. E aí você tem o Xumaré, fio. O Xumaré é uma energia que não é feminina nem masculina. É uma energia que é os dois ao mesmo tempo, fio. Fio, você conhece uma tal de Kundalini, fio? Sim, senhor. Essa Kundalini, é as duas serpentes que estão envoltas na sua coluna, na sua espinha, né, fio? Igual uma metáfora, né, caboclo? É sempre uma metáfora. Aí o povo vai começar a procurar cobra na Eixa, já vai pensar que vai ser picado, né, filho? Mas esse é o que, fio? É o sagrado feminino e o sagrado masculino se entrecruzando na pessoa. E no topo elas se encontram e se transformam numa só. Esse Oxumaré, fio, esse é simbolizado pelo arco-íris. Por que o arco-íris, fio? Porque o arco-íris esse liga o céu com a terra. Então, quando você encontra na ponta da Kundalini esse encontro, fio, entre o sagrado feminino e o sagrado masculino em equilíbrio, você se conecta. Por que se conecta? Porque na nossa realidade aqui, fio, que é só um pouquinho acima da de vocês, não existe mais essa distinção. Essa distinção existe para se manifestar no plano de vocês, fio. Mas esse caboclo aqui pode tomar forma de um índio, pode tomar forma de uma índia, pode tomar forma de um bicho se quiser, fio. Não existe essa distinção desse lado aqui, nesse plano de consciência. Então, fio, por que é importante, fio, essa energia de renovação de conceito? Se você ficar sempre achando que o que você já sabe é o suficiente, que o que você já sabe é o que você precisa saber, fio, você nunca vai saber mais. E entenda que muitas vezes, fio, vocês são ensinados de uma forma rasa, na verdade, para vocês absorverem isso e depois seguirem para a próxima lição, fio. Essa terra de vocês aqui, fio, foi descoberta por quem, fio? Quem descobriu essa terra aqui? Pedro Álvares Cabral. Isso. Quando vocês são bem pequenos, vocês aprendem isso. Passa um tempo, fio, vocês aprendem nas lições dessas histórias que, na verdade, fio, quem descobriu foi a outra nação que descobriu esse país.
E ele negociou com essa nação portuguesa, filho. Fez um tratado lá e deu essas terras para esse povo. Então, quando esse Pedro Álvares Cabral chegou aqui, já conhecia, já sabia que tinha terra. Não sabia o que tinha, mas sabia que tinha terra. Por que esse caboclo tá dando esse exemplo? Porque primeiro vocês aprendem da forma fácil, filho, que chegou um homem com uns barcos e disse que tinha terra. Depois vocês aprendem que as coisas é mais complicada. Na verdade, teve um tratado político que deu direito dessas terras, teve toda uma negociação. Todos os ensinamentos da vida são assim, filho. Quando você vai ensinar uma criança, filho, sobre alguma coisa, você primeiro procura uma forma fácil de explicar. As crianças não perguntam de onde vem os bebês, vocês não falam que é um pássaro que traz os bebês, filho? A cegonha, seu caboclo. Esse, filho. Depois vocês falam, não é. Depois a criança cresce e entende que não é a cigüenha, né, filho? Os caboclos não vai explicar como vem as crianças. Era uma sementinha, né? Esse explica que tem uma semente que planta na pessoa. Vocês fogem da explicação da semente porque às vezes as crianças perguntam como é que botou a semente, né? Aí fica complicado de explicar. Mas depois a criança, conforme ela vai tomando consciência da vida, ela aprende a forma correta que a criança, que as bebês vêm para a terra, né, filho? É isso. A espiritualidade, filho, ela ensina de uma forma mais, digamos que fácil de compreender a todos. Os que se interessam em evoluir a consciência vão aprender isso de uma forma mais complexa, mas essa forma mais complexa é também a forma mais completa, filho. Quando você passa para entender a energia dos orixás, filho, e entender que existe polaridade, entender que acima dos representantes de energia tem os tronos, aprender que acima dos tronos você tem outras energias, aprender que você tem os orixás interplanetários. Fio, isso é tudo muito complexo para a cabeça de vocês. Mas para a pessoa chegar naquele nível, fio, para entender que existem seres em outras dimensões, em outros planetas, em outras formas de existência, primeiro você tem que aprender a lição básica, né, fio? Primeiro você tem que aprender que o espírito é imortal e que o espírito pode tomar muitas formas. Para depois você conhecer essas formas. Esse caboclo, filho, falou para você que esse caboclo nunca foi índio. Esse caboclo não é dessas terras daqui, filho. Não é nem desse planeta. Por que esse caboclo trabuca na energia de Oxumaré, filho, que é uma cobra? Tem muito a ver com a origem deste caboclo, filho. Tem muito a ver com a energia que me trouxe para cá. Tem muitas lendas de Oxumaré, filho. E tem muitas, digamos que histórias diferentes da origem e de quem ele realmente é. Tem essa serpente que deu a volta no mundo, fio, e mordeu a cauda. E aí diz a lenda, fio, que tem uma serpente, fia, que é o pai dessa serpente. E essa serpente que é pai dessa serpente é de outro lugar. É de outro planeta, de outra existência. E é uma serpente mais velha, mais sábia. Percebe, fio? Isso é história. Mas isso é analogia para vocês. Mas se quando ligarem a sua constituição espiritual de descendência interplanetária aos reptilianos, estariam exercendo um julgamento um pouco assertivo ou nada a ver? Este fio fala bonito, né, fio? As palavras que é tiriri, que fica inspirando aqui. Essas palavras bonitas, filho. Esse caboclo das pessoas vai acertar sim, filho. Esse caboclo vem dessas terras. Esse caboclo não precisa, filho, vir em terra para falar como ele fala desse jeito de caboclo. Esse caboclo não precisa, filho, vir dizendo que tem cocá, dizendo que é índio. Este caboclo poderia vir com você, filho, e falar sem sotaque, sem nada. Mas entenda que, inclusive, isso é muito importante. O mistério que este caboclo representa dentro da Umbanda, filho, com todo esse arquétipo, com todo esse trejeito, é parte da missão deste caboclo. Mas eu não escondo de ninguém, filho. De quem quiser saber. Este caboclo não é índio.
Este caboclo não precisa dizer que eu não conheço um computador, fio. Eu brinquei com você dizendo do bicho que corre. Eu sei que o nome disso é caro, fio. É carro, fio. Então, este caboclo não precisa fingir que ele não conhece as coisas que acontece, que existe. Mas entenda que as entidades fazem isso por parte do mistério delas. E vocês estão no momento dessa transição, fio, em que as entidades estão mostrando isso para vocês. Nesses próximos tempos que vão vir, fio, de Umbanda, não vai precisar mais disso, entende? Os mistérios sempre vão ser respeitados, fio. Porque às vezes o que a pessoa precisa não é uma lição, não é um passe. Às vezes a pessoa precisa da humildade do preto velho. Às vezes a pessoa precisa presenciar aquilo. Às vezes a pessoa precisa da brincadeira, da risada da criança, fio. Às vezes a pessoa precisa da firmeza, fio, do caboclo. Às vezes a pessoa precisa da bronca do Exu, fio. Às vezes a pessoa precisa mais do arquétipo do que da própria entidade. Entende? E é por isso que existem esses arquétipos, fio. Mas conforme vocês tomem consciência, vai ser muito melhor para vocês. Porque vocês vão poder absorver o nosso conhecimento de uma forma mais natural. Então eu não preciso mais, fio, passar para você dizendo que Pedro Cabral lá, fio, descobriu o Brasil. Eu posso te passar a matéria completa. Mas primeiro vocês precisaram aprender as histórias, as lendas, os nomes, para depois poder passar para a próxima lição. Entende como nada que a gente fala por aqui é por acaso, fio? Vamos passar para a próxima lição, seu caboclo? Vamos, fio. O senhor pode ficar mais um pouco? Este caboclo tem todo o tempo, fio. Até porque tempo não existe, né, fio? Então... Ô, seu caboclo, falando com o senhor assim faz a gente sentir muita saudade, sabe de quem? Do seu caboclo Sete Flechas do Oriente. Ixi. Conhece ele, seu caboclo? Fio, você sabe que aqui desse lado a gente se conhece muito melhor do que vocês se conhecem desse lado aqui, né, fio? Este estudo a gente se comunica muito, fio. Inclusive, todos os espíritos, fio, que já passaram e que vão passar nesse seu projeto aqui, fio, são espíritos que se conhecem. Seja este num nível mais contínuo de contato, fio, ou seja este numas coisas mais do dia a dia, de se encontrar e conhecer, mas todos se cruzam. Porque o seu Trabuco, fio, o seu projeto aqui, ele é um ponto de encontro de muitas linhas, fio, de raciocínio diferente. Ele é como se fosse um porto, fio, que aporta vários barcos. E nesse porto é trocado muito conhecimento, fio. Para poder fazer aqui um conversador, fio, tem toda uma conversa do outro lado. Você sabe, fio. Graças a Deus. E os espíritos também aproveitam para trocar entre si experiência, porque nenhum espírito aqui, fio, é onisciente, viu? Isso que caboclo tá dizendo é tudo dentro do aprendizado do caboclo, fio. Se tiver um outro espírito que pensa diferente, este caboclo respeita totalmente. Mas o que caboclo diz aqui é dentro do aprendizado dele, fio. E ele tem essa oportunidade de, com outros espíritos, trocar esses conhecedores, fio. Porque quando você troca conhecimento com outra pessoa, fio, você expande sua consciência. E os guias, fio, as entidades, estão em constante expansão de consciência. Não pense você que só porque sou caboclo cobra coral, não tenho mais nada para aprender, fio. Tem muito para aprender. Muito para trocar. Com outros cobra coral, com os sete flechas, com pena azul, com todos os caboclos, com todos os baianos, com todos os Exu, com todas as lebara, com todo mundo, fio. Essas coisas pra gente não existe de barreira não, viu? A gente aprende muito uns com os outros aqui. Seu caboclo, fico muito lisonjeado, muito feliz de ter a sua presença também aqui a nos abençoar de conhecimento e discernimento para essa jornada na Terra. Então eu vou já pedir ao senhor uma mensagem final para esse primeiro encontro, e aí a gente já dá início ao outro encontro, e aí depois eu já vou pedir ao senhor se preparando para responder o seguinte.
como funciona essa relação espiritual com as demais religiões, como o budismo, o catolicismo e até mesmo com o candomblé. Em uma literatura, não sei se é aquela mesma moça do livro Violetas na Janela, a Patrícia, que um desses livros espíritas, a moça fez uma excursão e relatou que o pessoal da Umbanda era muito aberto no mundo espiritual para os pesquisadores conhecerem essa realização que aí acontece, e o candomblé era mais fechado e não permitia muito estudo disso no mundo espiritual. Então eu gostaria de que o senhor falasse um pouco mais das suas experiências sobre como funciona essa relação espiritual com as demais religiões, mas daqui a pouco, agora só quero, por gentileza, pedir ao senhor mesmo a sua mensagem final para todos que nos acompanharam até agora, nessa 1 hora de encontro e estudo. Fio, nesta finalização deste primeiro ciclo, Fio, este caboclo vai... Eu não vou fazer uma recomendação, eu vou fazer um pedido para os fios que estão escutando isso. Deixem para trás, meus filhos, tudo que já passou, tudo que já foi, inclusive o que vocês já foram, filho. Permitam-se renovar, permitam-se viver muitas encarnações dentro de uma só. Permitam-se, filho, conhecer muitas realidades. Dispam-se, filhos, desses conceitos arcaicos de vocês. Porque o grande pajé, filho, ele abre a tribo dele para todos os convidados. Seja este convidado um índio, seja este convidado um homem branco, seja este convidado um homem negro. É isso que a Umbanda representa, e talvez seja essa a lição mais preciosa e primária da Umbanda. Aceite todas as realidades, abrace essas realidades. Porque quando você percebe que você está em constante renovação, você percebe que todas essas realidades existem em você. Salve, meus filhos. E podem sempre contar com este caboclo. Podem sempre se conectar com ele. Vocês podem ter certeza que não só comigo, mas toda a espiritualidade está aqui, de braços abertos para todos vocês. Salve, meus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Ok, Oxóssi. Choquearô, né, filho? Esse é o caboclo que brada mais alto, né? É. Esse, Oxóssi é o caboclo. Esse choquearô significa isso, filho. Ah, é? Salve o caboclo que brada mais alto. Olha aí. E é o grande caboclo que é o caboclo Oxóssi, né, filho? Rei do Queto, né, filho? Que lindo. Tá certo, então. Muito obrigado, seu caboclo. Salve.
Os espíritos não dão seu nome. Eles trabalham com o nome este de falange, fio. Porque a falange representa um mistério. E o que importa não é quem eu sou. O que importa é o mistério que eu represento. Se incorporássemos essa ética de vida, o que importa não o que eu sou, mas o mistério que represento, que mistério um encarnado pode representar? Vou te dar um exemplo, fio. Vamos dizer que você seja filho de Oxalá. Opa. E que sua mãe seja Oxum. Vamos só dizer, né? Vamos dar um exemplo. Tá? Bom, Vamos tá. dar só esse exemplo assim para as pessoas. Isso. Se você incorporar o conceito de que você não é o que você é, o que você veste ou como você está, mas sim o mistério que você representa, você é um falangeiro de Oxalá e de Oxum. Se você incorporar o conceito do que você representa, fio, você vai ser um avatar de Oxalá e de Oxum nessa terra.